Amém, pessoal? Vamos dar início ao nosso discipulado. Hoje é o nosso segundo capítulo, da nossa série No Princípio. Nós estamos estudando o texto de Gênesis, capítulo 1, Começamos semana passada. Na semana passada nós fizemos assim um panorama geral, do livro de Gênesis, o motivo, o objetivo da escrita do livro, entramos dentro do aspecto da autoria do livro de Gênesis, que é conferida a Moisés, Nós exemplificamos de várias formas que as possibilidades de que de fato Moisés tenha escrito, e nós falamos isso principalmente dentro do aspecto da tradição oral, que era importante naquela época, da quantidade de anos, que Adão, por exemplo, tenha vivido e que tenha sido contemporâneo de seus tataranetos, chegando ali a proximidade com a geração de Noé, para você ter uma ideia, Então, o nosso objetivo dentro dessa série é tentar trabalhar algumas peculiaridades que, porventura, você já tenha lido e nunca tenha percebido, O livro de Gênesis, principalmente ali até a história de José, você já leu muitas vezes, Todo ano você começa, esse ano eu vou ler a Bíblia, aí você começa a empolgar, no princípio, meu Deus e tal, aí vem a história de Abel e Caim, nossa, legal, Aí vem o chamado de Abraão, Deus muda o nome de Abraão, vem Isaac, você, nossa, tá legal, Vou ler a Bíblia inteira esse ano. Aí Isaac tem os dois filhos, Esaú e Jacó. Aí vem a história de Jacó, o usurpador. Jacó tem 12 filhos, você fala, não, que legal. Aí vem a história de José, os irmãos dele vendem ele para o Egito, vai ficando empolgado e tal. Aí quando começa a chegar ali, terminando, aí Jacó morre e tal, entra Moisés na história, aí tem o Êxodo, ainda é legal, tem muita gente que me empolga no Êxodo, vai as 10 pragas e tal, não sei o que, mas e quando vai acabando o Êxodo, que o povo já saiu, tá chegando lá na terra prometida, e aí começa o tal do Levíticos, com as leis, aí você já fica assim, nossa, tá? Aí vem então Deuteronômio, Ah não, peraí, antes de Deuteronômio tem Números, que é pior ainda, Não sei quantos... Oi? Talvez começar porque você está empolgada, E tá, aí Números, aí já parou, Em Números já perdeu o fio da meada, Deuteronômio começa a repetir, você sabe que Deutero significa repetição, Mas o nosso objetivo aqui com a nossa série é fazer, com que você entenda os motivos pelo qual o livro de Gênesis foi escrito e algumas das peculiaridades que muitas vezes passam desapercebidas. E principalmente, algo que eu tenho tentado mostrar, a nossa ideia não é mostrar a cientificidade da escrita de Gênesis. Nós não queremos, pelo menos aqui nessa série, provar por meios científicos, apesar de que eu tenho dado alguns para vocês, A nossa ideia não é colocar argumentos científicos para mostrar a literalidade de Gênesis, apesar de que eu também creio na literalidade de Gênesis. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no segundo semestre, nós teremos uma série sobre fé e ciência, onde nós vamos entrar muito em argumentações científicas, não só sobre a criação, mas sobre diversos outros fatores. Por exemplo, nessa nossa série de fé e ciência, eu vou explanar para você as argumentações científicas da morte vicária de Jesus na cruz. Todos os argumentos científicos que mostram as lesões que Cristo Jesus teve e alguns dos motivos pelos quais, por exemplo, saiu água quando ele foi perfurado pelo lado, Jesus realmente morreu. Jesus morreu de que forma? Asfixiado, que era a forma que todo mundo morria na cruz, enfim. Essa é no segundo semestre, nós vamos falar da parte científica. Hoje, nós vamos tratar do versículo, a minha ideia, é tentar passar por partes e tentar focar em algumas dessas partes. Nós vamos começar hoje no versículo 2, e eu quero ir com você até o 5º dia da criação, mostrando algumas peculiaridades de cada um desses dias, certo? Então, por favor, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 1, nós vamos ler o versículo de número 2, para darmos início, e aí depois nós vamos explanando cada um dos demais versículos.
Eu vou ler o versículo 1, que foi o versículo estudado na semana passada, e a gente dá continuidade, né? Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz o seguinte: no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e a escuridão cobria as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. E aí, à medida que nós formos caminhando, eu vou lendo os demais versículos. Esse versículo de número 2, nós podemos dividi-lo em 3 partes, né? A primeira delas, havia trevas sobre a face a terra era sem forma e vazia. A segunda, havia trevas sobre a face do abismo. E a terceira, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A palavra terra, utilizada aqui no hebraico, ela vem do termo eretz, que significa porção seca ou solo. Tá? É o mesmo termo que vai ser utilizado lá quando Deus for criar o homem do pó da terra. É o mesmo termo que nós vamos ver aqui adiante quando Deus faz separação da porção seca das águas, tá bom? Existem várias cosmologias, e aí nós poderíamos pegar, por exemplo, os babilônicos, a filosofia chinesa, que trabalham esse aspecto de uma terra sem forma. Porque o que o autor, no caso Moisés, está querendo nos mostrar aqui que a terra era sem forma? Ele está querendo nos dizer o seguinte: estava instalado o caos, certo? Não havia nada. E em meio a esse caos, algo vai acontecer. Então, algumas das teorias, principalmente babilônicas, como eu disse, as teorias da cultura chinesa para a criação do mundo, elas pegam um gancho em algo o qual elas já conheciam ou conheceram previamente. E aí, logicamente, não tem como nós não fazermos conexão com o que Moisés está descrevendo aqui. Mostra-nos que várias dessas culturas, antes de estabelecerem a sua própria origem, eles passaram os olhos por aquilo que já estava proposto e que já havia sido escrito por alguém. Quem sabe? A Bíblia. Havia trevas, a terra era sem forma, e sobre essa face do abismo, onde nós tínhamos trevas ali, o autor ele quer dizer, olha, havia ausência total de luz. Onde que o autor está querendo nos levar? Pensa você diante de um abismo, pensa aí, você está lá nas cataratas, ou pensa num grande buraco na sua frente, certo? De repente um blackout, apaga tudo. Você consegue caminhar adiante? Você não consegue caminhar, por quê? Porque você está na iminência de cair dentro do abismo. Existe uma escuridão e existe um abismo, você não consegue ver as margens desse abismo. Consequentemente, é mais ou menos isso que o autor está querendo nos dar a impressão. Quando você lê aqui, olha, havia trevas sobre a face do abismo, a ideia é de uma incompreensão do que estava acontecendo ali. O próprio autor, ele não consegue descrever, fala, havia trevas sobre a face do abismo, ou seja, eu não entendo o quão escuro era, o quão cabuloso era e o caos que estava instaurado ali. Mas, a despeito da terra ser sem forma e vazia, apesar de haver trevas sobre um grande abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Duas coisas interessantes aqui. A primeira delas, a molécula de água é a molécula mais abundante no universo, cientificamente comprovado, certo? Há uns 12 anos atrás, um telescópio chamado Hubble, não sei se é assim que pronuncia, né? Ele numa missão, né, feita no universo, esse telescópio ele foi colocado, né, em órbita numa determinada região, né, para que ele pudesse captar imagens de diferentes locais. E ele observou a existência do chamado quasar MGJ-0414. E aí ele conseguiu captar algumas imagens. Esse telescópio ele é extremamente potente, e a primeira coisa que os físicos e astronautas lá, né, quando pegaram as imagens, caracterizaram era que ele havia encontrado molécula de água nesse quasar. Aí veio a questão, qual era a distância proposta dessa região onde ele estava tirando as fotos, né, para a Terra? A região onde ele estava uma distância de 11 bilhões de anos-luz. 11 bilhões de anos-luz. Suponhamos aí, né,
que, de acordo com as teorias evolucionistas, a Terra tem o quê? De 3 a 6 bilhões de anos, né? Significa que ele está muito além do que a própria idade da Terra. Então, significa que ele veio antes da própria Terra. E nele já havia água. Isso estou considerando aqui por alta teoria evolucionista. Onde que eu quero chegar com isso? Eu quero chegar aqui. No princípio já havia a molécula de água, como a Bíblia diz. Só isso que eu quero te dizer. Lá no princípio já havia molécula. Por quê? Porque o Espírito de Deus pairava sobre a face dessas águas. Esse pairar vem do hebraico hakaf, que significa, que é como se fosse assim, para você ter uma ideia, lá em Jeremias tem um mesmo versículo que usa esse termo, quando fala que a águia, ela desce para pegar, né, nas suas asas os seus filhotes, e é um voo silencioso, né, um voo nobre, e é mais ou menos essa ideia de que o Senhor pairava de forma nobre e soberana sobre a face das águas, ok? Bom, finalizando o versículo de número 2, nós entramos no primeiro dia. O primeiro dia vai do versículo 3 ao versículo 5, né? No versículo 3, a palavra diz o seguinte: então disse Deus, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. A noite passou e veio a manhã, encerrando o primeiro dia. Eu estou lendo aqui na NVT, eu vou pedir para alguém que tenha uma outra versão, deixar aberta aqui, eu quero a sua leitura daqui um pouquinho. Esse disse Deus aqui é muito interessante e abre muitas aspas para que a gente possa pensar muita coisa. Uma delas é o seguinte: nesse momento aqui em que Deus está planejando o início de todas as coisas, se é assim que eu posso dizer, nós ainda não temos a noção de tempo e espaço criado. Você concorda comigo? Tempo e espaço ainda não foram criados. Nós estamos entrando no versículo de número 3. Nós só tínhamos lá no princípio: criou Deus os céus e a terra, sem forma e vazia. A partir de agora, as leis começam a ser criadas, e as noções físicas de tempo e espaço aparecem agora. E aí tem um detalhe: se nós não tínhamos noção ainda de tempo e espaço, Deus não poderia dizer ou expressar, assim como eu estou falando, palavras audíveis, porque nós não teríamos nós não teríamos o som e a propagação do som no espaço, consequentemente seria impossível de se acontecer. E é exatamente o que o texto aqui está mostrando. Quando aqui está falando disse Deus, não significa que Deus falou necessariamente, certo? O texto aqui está apontando para quem fez a luz existir, que era Deus. Você consegue compreender isso? Não necessariamente Deus falou luz, aconteça, certo? Deus estava ali e pela ordem dele a luz se fez. Agora tem um detalhe que nós podemos observar: Deus é soberano. Se Deus dependesse do tempo e espaço, o tempo e espaço também seriam divinos, mas Deus estava antes do tempo e espaço, e é por isso que nós precisamos entender que Deus, ele pode não ter falado, mas ter criado, mas ele pode ter falado, porque Deus não depende do tempo e espaço. Então nós podemos entender de duas formas. Se nós levarmos pelo campo literal da física, né, o texto não está nos dizendo que Deus pronunciou as letras e as palavras haja luz, ok? Mas nós pela fé também podemos entender que Deus está além dessas coisas, que Deus não depende de tempo e espaço para dizer que algo aconteça. Você conseguiu entender isso? Meio complexo, mas conseguiu captar o principal? No versículo 4, Deus separa a luz das trevas, e aqui é interessante, sabe por quê? Deus, ele é, sabe aquele cara assim, você conhece uma pessoa, não é que Deus é exibido, mas é que Deus faz só coisas boas. Você conhece alguém que faz só coisas boas, Daniel? Tipo Daniel, né? Você olha para ele assim e fala assim, né? Você se orgulha dele, só coisa boa, né? Deus é mais ou menos assim. Para e pensa comigo. Deus precisava criar o pavão com todo aquele deslumbre de cores que são visíveis aos nossos olhos de uma forma
Já viu quando o pavão abre? Ali tem coisa mais maravilhosa, mas é lindo, não é? Deus precisava ter feito aquilo? Se Deus não tivesse feito, a gente nem saberia que iria existir. Mas Deus, ele é exibido, ele faz as coisas bem feitas. E por fazer tudo bem feito, ele é merecedor de honra e glória, concorda? E aí no versículo 4, né, Deus separa a luz das trevas. E aí o que Deus fala? Olha o versículo 4, olha o tanto que isso aqui é legal, né? Então disse Deus, haja luz, e houve luz, no verso 3. E Deus viu que a luz era boa. Deus, quando cria a luz, ele simplesmente estabelece o reflexo da glória dele, porque Deus é luz. Onde Deus está, não existem trevas. Então Deus coloca o reflexo dele na terra e fala assim, sabe quando você olha para o espelho e fala, hoje eu estou, mais ou menos isso. Deus cria a luz é reflexo dele, ele fala, a luz é boa mesmo, tipo, né, tô na régua, né? Mais ou menos isso. Versículo de número 5, aí eu gostaria de uma outra versão, é onde nós vamos terminar o primeiro dia. Alguém tem aí uma versão que não é NVT para ler para nós o versículo 5? Pode ser a NVI. Lê para nós nela, excelente. Fica de pé aí, com voz. Isso. Deus chamou a luz de dia e chamou as trevas de noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Perfeito. Você já reparou um negócio aí nesse texto? Alguém percebeu alguma coisa agora interessante que ele acabou de ler? Tarde e manhã. Você fala assim, houve tarde e manhã o primeiro dia. Uai, não deveria ser houve manhã e tarde e aí o primeiro dia? Porque não é amanhã que vem primeiro? Sim ou não? Você vai dizer, então eu achei um erro na Bíblia. Não, calma, né? O primeiro dia, ele começa a ser feito e desenhado no versículo 2. Quando Deus diz, haja luz, ali se estabelece o primeiro raiar da manhã. Então nós temos a manhã que começa ali, começa então a contar as 24 horas, quando Deus diz, haja luz. E aí depois da manhã vem o que? Tarde, subentendido uma noite, e manhã, completa-se as 24 horas, ele fala, primeiro dia, e aí já começa o segundo. Você consegue entender por que ele usa tarde e manhã, né? E até mesmo por conta da cultura judaica, né? Do nascer e o pôr do sol, simbolizar o início e o fim do dia, certo? Então quando você vê lá, tarde e manhã, significa que ele está terminando as 24 horas iniciais e começando a partir daquela manhã as novas 24 horas do segundo dia. Entendido? Vamos para o versículo 6 a 8, diz assim, é o segundo dia. Versículo 6, então disse Deus, haja um espaço entre as águas, para separar as águas dos céus das águas da terra. E assim aconteceu, Deus criou um espaço para separar as águas da terra das águas do céu. Deus chamou o espaço de céu. A noite passou e veio a manhã, encerrando o segundo dia. Você vê que a NVT, que ela já usa a noite para não dar essa confusão, né? Da tarde e manhã. Nós temos aqui então o segundo dia. Qual que é a característica do segundo dia? A criação do firmamento. E aí, esse firmamento, ele se torna muito importante dentro da cultura judaica, dentro da cultura daquela época. Quando não se conheciam, né, sobre os astros, as estrelas, ao anoitecer, os homens, os nossos antepassados, que não conheciam, olhavam para o céu e achavam que as estrelas eram buracos nos céus, que refletiam a luz daquilo que estava do outro lado. Estabelece então a ideia de firmamento, e uma ideia muito categórica, para que o homem pudesse entender que existe uma divindade que está acima do firmamento, que está acima daquilo que é terreno. A ideia de se estabelecer o céu e separar, né, as águas acima e abaixo desse firmamento é dizer, olha, aqui existe um limite, acima desse limite existem coisas que o homem não vai conhecer por ser divino, e abaixo nós temos o firmamento. Houve a separação, termina ali o segundo dia. E aí tem uma coisa interessante, olha só aqui, ó, no versículo de número 4, né, nós vimos Deus falar, e Deus viu que a luz era boa, né? Se nós formos, por exemplo,
lá para o versículo de número 10, olha só o que está dizendo ali, ó. Deus chamou a parte seca de terra e as águas de mares, e viu Deus que isso era bom. Essa palavra viu Deus que isso era bom vai se repetir todos os dias, mas ela não se repetiu aqui no segundo dia. Você percebeu? Deus faz a separação do firmamento e Deus não fala e viu Deus que era bom. Aí existem algumas teorias. Uma delas, que precisa ser refutada, é de que no segundo dia foi o dia onde os anjos caíram. E pela queda dos anjos juntamente com Lúcifer, Deus não considerou aquele dia como bom. Por muito tempo, os intérpretes levavam por esse contexto. Mas hoje, é consenso entre os teólogos de que a queda dos anjos e de Lúcifer, ela vem após o pecado original lá no jardim, certo? Enquanto Deus estava criando, e desenhando todas as coisas, tudo o que aconteceu foi bom. Por algum motivo foi omitido aqui o fato de Deus falar e viu que era bom. Mas isso não significa que foi aqui que houve a queda dos anjos, ok? Talvez em algum momento você vai ouvir isso na sua vida, não leve isso em consideração, porque isso não é considerado. Vamos para o terceiro dia, verso de número 9, diz assim: então Deus disse, juntem-se as águas que estão debaixo do céu num só lugar, para que apareçam a parte seca, e assim aconteceu. Deus chamou a parte seca de terra e as águas de mares, viu Deus que isso era bom. Então Deus disse, produza a terra vegetação, toda espécie de plantas com sementes e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produzirão plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie. E assim aconteceu. A terra produziu vegetação, toda espécie de plantas com sementes e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produziram plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. A noite passou, veio a manhã, encerrando o terceiro dia. O que nós observamos de interessante aqui no terceiro dia? Primeira coisa delas, diz que Deus fez a porção seca. Aqui, se você pegar o hebraico no original, você não encontra essa parte no plural. Isso está no singular. A porção seca. O que isso nos arremete? Isso nos arremete à formação inicial dos continentes. O que havia no início, lá atrás? Todos os continentes estavam dispostos na conformação que eles estão hoje? Continente sul-americano, asiático, europeu. Como que era antigamente? Tem um nome que se dá. Pangeia, não é? Você já observou como que o nosso continente sul-americano se encaixa perfeitamente ali com a África, se nós aproximarmos? Nós tínhamos então no início de todas as coisas a porção seca. Você não acha que isso é um detalhe muito especial para estar ali? Com o passar, isso é comprovado cientificamente, que com o passar dos anos a Terra foi se distanciando, surgiram os continentes. Parece-nos um detalhe não estar escrito aqui as porções secas, mas eu não vejo isso como, faltou um S ali, não. Se você pegar no hebraico, você vai entender que para descrever no plural, não era só colocar as, como é o nosso plural, as porções secas, não. Você precisaria mudar totalmente o sujeito. Então aqui está de forma específica. O autor quis escrever a porção seca, ou seja, a Pangeia Deus fez. Mais uma vez, nós olhamos para a Bíblia e entendemos aquilo que os homens já pesquisam há muitos e muitos anos. Além disso, nos versos 11 e 12, nós vimos que Deus criou a vegetação. Sim ou não, né? Fala lá que Deus criou as sementes para que uma produzisse de acordo com a sua espécie. Já tem um negócio aqui, daí fala assim, e produzam de acordo com a sua espécie. Todas as espécies já foram feitas categoricamente prontas. Não teve evolução. Nós tivemos ao longo dos anos os cruzamentos, linhagens diferentes, mas cada espécie produz segundo a sua ordem. Ponto. Aí agora, tem gente que fala assim, mas tem um negócio errado aí. Está falando aí que Deus criou as vegetações, criou a semente e tudo mais. Mas somente no dia de número 4, que nós estamos no terceiro dia, somente no quarto dia é que Deus vai criar o sol. As plantas não precisam de fotossíntese, né? Elas não têm lá a clorofila. E aí? Deus criou um negócio errado, Ele colocou as sementes lá. Como é que as sementes cresceram se o sol só foi criado depois? Se não tinha sol naquele dia ali, como é que as plantas cresceram? Meus queridos,
né? A gente pode provar de duas formas, tanto teologicamente quanto cientificamente. O que vocês querem primeiro? Vamos andar. Teologicamente? Então tá bom. Teologicamente, existe um bispo de Antioquia que viveu ali em torno do ano 180 depois de Cristo. Então ele fez parte ali, digamos que dos pais da igreja, né? Ele era bispo da cidade de Antioquia e o nome dele era Teófilo, tá? Não é o mesmo Teófilo que Paulo escreve lá o livro de Atos, tá bom? É outro, esse é um bispo da cidade de Antioquia. E aí quando ele foi questionado por isso, né? Viraram para ele e falaram assim: uai, bispo, Deus cria as plantas no terceiro dia, mas o sol só vem no quarto. Como é que as plantas cresceram, se elas precisam de fazer a fotossíntese? Aí o bispo escreve algo, ele diz assim: no quarto dia, os luminares, ele escreveu isso aqui no ano 180 depois de Cristo, certo? E até hoje tem gente que ainda cai nessa bobeira. Então, da próxima vez que alguém cair nessa bobeira, você fala assim, ó, gente, isso já foi resolvido há muito tempo atrás. Olha o que ele diz: no quarto dia, os luminares foram criados, sendo que Deus vê de antemão. Ele entendeu a tolice dos filósofos cretinos que iam dizer que coisas produzidas na terra vieram das estrelas, de forma que eles poderiam colocar Deus de lado. Mas para que a verdade pudesse ser demonstrada, plantas e sementes foram criadas antes das estrelas. Assim sendo, o que veio depois não pode ser a causa daquilo que veio antes. O que Teófilo estava propondo? A total dependência de Deus da criação. Deus é soberano. A criação não depende da luz do sol, a criação depende de Deus. Ponto final. Isso, no ano 180 depois de Cristo, ele estava chamando os cientistas e pesquisadores da pós-modernidade de tolo, né? Agora, cientificamente, dá para a gente entender isso também? É lógico que dá. Coisa mais simples e mais fácil. O sol vem no quarto dia, mas a luz foi criada quando? No primeiro. As plantas não precisam de sol, as plantas precisam de luz para fazer fotossíntese. Acabou clorofila, para quem te quer, certo? É a luz, não é o sol. E a luz já existia, refletindo a glória de quem? De Deus. Papo encerrado, certo? Menos um ateu no mundo, você vai trazer para a igreja, tá bom? Bom, vamos então para o quarto dia. No quarto dia, nós temos ali do versículo 14 ao versículo 19, dizendo assim: então disse Deus, haja luzes no céu para separar o dia da noite e marcar as estações, os dias e os anos. Que essas luzes brilhem no céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus criou duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite. E criou também as estrelas. Deus colocou essas luzes no céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e para separar a luz da escuridão. E Deus viu que isso era bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o quarto dia. Aqui nós temos basicamente duas coisas importantes no quarto dia. A primeira delas, Deus agora já havia iluminado todo mundo. Ele simplesmente faz o seguinte: ele passa a tarefa dele para um grande astro, para o sol. De agora em diante ele coloca o sol para dar continuidade à expressão da luminosidade que ele já havia dado lá atrás. E essa ideia de colocar um luminar, né, para o dia e um outro astro para a noite, Deus começa, de certa forma, estabelecer aquilo que hoje nós temos como conceito de dia, de mês, de ano, de estações, certo? Você já ouviu, por exemplo, quem tem parente ainda da roça, né? Existem os tempos certinhos para cada tipo de plantação. Quando começa a terceira lua, não sei das quantas, é o tempo de plantar o feijão. Aí eles vão lá e semeiam o feijão. Aí espera vir a primeira chuva, aí depois da primeira chuva nasce. Aí eu lembro do meu pai conversando com meu tio, que tinha época que quando eles colhiam o feijão, era a época de plantar o fumo, porque o fumo ele vinha e ele não podia ter a chuva e tinha a lua tal, e assim eles
Isso, estou falando do meu pai, que, né, foi criado na roça, certo? Há uns 60 anos atrás, né? Ele estava na roça, olhando para a disposição da lua e dos astros, para ter um bom plantio. Ele aprendeu isso com quem? Com meu avô? Não, isso vem de gerações em gerações, e foi instituído por quem? Por Deus. Deus, ao colocar o sol e ao pintar a lua, ele já organiza todo o sistema das estações que viriam adiante. Além disso, essa forma organizada, Deus, ele nos dá a orientação, né? E baseado nessa orientação, deixa eu te dizer uma coisa, você, lá no seu DNA, tem todas as suas características genéticas, certo? Todas as suas características informacionais, a cor dos seus olhos, a cor do seu cabelo, todas essas características são expressas ao longo da sua vida. Umas são expressas de forma mais intensa na sua juventude, né? Aí você tem genes que vão expressar algumas mudanças ao longo da sua vida adulta, depois na sua vida na terceira idade, como por exemplo, alguns genes da primeira infância, né? Voltado para melanina, voltado para colágeno, isso te fazia aquela criança bonitinha, gordinha, cheirosa, fofinha, né? A partir do momento que você foi crescendo, esses genes foram sofrendo um down-regulation, que a gente fala, né? E outros genes começaram um processo de up-regulation, né? E aí você tem genes correlacionados ao seu sistema endócrino, né? É por isso que o menino e a menina desenvolvem características adultas, e assim por diante. Tudo está contido lá no nosso DNA. Aí deixe-me te contar o mais interessante. Você sabia que hoje os cientistas, né, dentro do campo do sequenciamento de exomas, descobriram genes específicos que estão no seu DNA que caracterizam a sua aptidão para o dia e para a noite? Aí tem gente que fala assim: ah não, mas eu tenho mais aptidão para estudar de noite, né? Eu fico muito bem à noite. E aí, como é que você fica durante o dia? Morrendo de sono? Não, você só foi uma inversão do seu relógio biológico. Você não tem aptidão. Nos seus genes estão contidas orientações para que você fique desperto durante o dia e para que você descanse durante a noite. Isso é genético, tá? Existem variações? Existem polimorfismos. Sim, aí depois a gente pode discutir sobre isso, tá bom? Por último, o quinto dia. Nossa, já é 7, faltam 10 minutos. Agora que eu ia entrar nos dinossauros, vai ter que ficar para a semana que vem. Nós vamos falar da criação dos dinossauros no quinto dia. Mas o quinto, o sexto e o sétimo dia ficarão para sábado que vem, tá bom? Quais são as aplicações que nós temos do primeiro, segundo, terceiro e quarto dia da criação? 3 aplicações para nós. A primeira delas, a sacralidade do tempo. Deus, de forma muito especial, colocou o dedo dele na criação para colocar o sol como lumiar do dia, a lua como luminar da noite. Deus estabeleceu o princípio do tempo. Deus, na sua forma de propor a criação, ele acompanhou o amanhecer, o entardecer, ele viu que aquilo era bom, veio o segundo dia, veio o terceiro dia. Olha aqui para mim, sinceramente, você não acha que Deus podia ter criado tudo num dia só? É lógico que sim. Por que Deus então faz por 6 dias? Por que Deus manda Moisés escrever isso? Porque existia algo que ele queria trazer até nós, a sacralidade do tempo. O seu tempo é sagrado. Por quê? Porque foi Deus quem te deu o dom da vida, foi Deus quem te deu os seus dias. É por isso que você não pode procrastinar para ficar estudando. Você sabe que você tem que estudar, mas você fica procrastinando, né? É por isso que você não pode dormir demais até meio-dia no sábado e no domingo. Você tem que utilizar o seu dia para a glória de Deus, porque o dia é sagrado. O tempo foi criado por Deus de forma especial, e você não pode perder dormindo a sua vida inteira, jogando videogame de madrugada e ficando com sono durante o dia. Use o seu tempo para a glória de Deus. Segunda aplicação, a grandiosidade da criação. Nós só falamos dos 4 primeiros dias e já vimos o sol, a maior estrela que rege, que dá energia, né? Que assumiu o papel de Deus ali no ponto da luz.
Tudo isso foi criado de forma extremamente grandiosa. O que é o sol? A grandeza da lua. Todo o gigantesco universo foi criado de forma espetacular, soberana. Deus totalmente exibido, colocando uma lua aqui, né? Agora eu vou colocar aqui as 3 Marias, né? Por que Deus fez isso tudo? E eu vou além. Por que Deus pegou você, homem corrupto, mulher pecadora, cheio de defeitos e falhas, e colocou dentro desse contexto? Porque Ele tinha um plano para você. Porque Ele tinha um plano para a sua vida. A despeito da grandiosidade do universo, Ele te escolheu. Ele fez com que aquele espermatozoide fecundasse aquele óvulo, porque Ele tinha um plano para a sua vida aqui. Não de que você seria o melhor homem ou a melhor mulher da face da terra, mas que você poderia fazer a diferença na vida de pessoas que estão ao seu lado. Terceira e última implicação, eu termino com a frase de Louis Pasteur. Louis Pasteur foi um dos maiores cientistas dentro do campo da medicina e dentro do campo da química. Foi responsável pela vacina antirrábica. Louis Pasteur é chamado de o pai da microbiologia, porque dentro dos processos de asepsia, né, ele foi o grande responsável. Até por isso que nós temos o processo de pasteurização, por causa do nome dele, sobrenome dele, Louis Pasteur. E este homem, cientista, grande pesquisador, de grandes e inúmeras descobertas, certa vez descreveu o seguinte: quanto mais estudo a natureza, mais eu fico maravilhado com as obras do Criador. A ciência me aproxima de Deus. Meus queridos, todo conhecimento corretamente apreendido, não aprendido, certo? Apreendido, todo conhecimento buscado, toda leitura de qualidade, toda investigação sua, seja sobre a criação do mundo, seja sobre os versículos que estão na Bíblia, é essencial para fortalecer a sua fé, para estabilizar o seu coração na rocha que é Cristo Jesus. Se Louis Pasteur escreveu que quanto mais ele estudava, mais ele se aproximava de Deus, quem somos nós para não estudarmos a Bíblia, para não adquirirmos conhecimento na nossa área jurídica, na nossa área empresarial, na nossa área médica, na nossa área psicológica? Quem somos nós para não buscarmos e adquirir conhecimento? Que o conhecimento te aproxime de Deus. Assim seja, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, te bendizemos pelo privilégio que é ter a Sagrada Escritura em nossas mãos e poder assim compreender um pouco mais da tua grandeza e do teu poder. Obrigado, Pai, porque diante de todas as belas maravilhas que o Senhor criou nesse mundo, o Senhor nos colocou aqui, nos deu saúde, nos deu graça, ó Deus, nos deu sabedoria para que nós pudéssemos te conhecer a cada dia mais. Que a inteligência que o Senhor nos deu, que a sabedoria que o Senhor colocou em nossos corações nos sirva única e exclusivamente para nos aproximarmos de Ti. Senhor, não nos deixe esquecer das grandes obras de Tuas mãos. Não nos deixe, ó Pai, olhar para a Bíblia assim como um livro de mitos, mas que a Bíblia seja a nossa régua de medir e que ao lermos, ó Deus, as obras de Tuas mãos, nós sejamos inspirados para viver conforme a Tua palavra deseja. Essa é a nossa oração nessa noite, em nome de Cristo Jesus, o Nazareno. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.